nesse estudo nós vamos estar falando sobre as 2300 tardes, que na verdade são 2300 anos. Ali o anjo diz para Daniel que depois dos 2300 anos, o templo será purificado. Só que o templo que ele está falando ali não é esse templo feito por mãos de homens. Ele está falando da igreja do Mashiach. Depois de 2300 anos ela precisa ser purificada. Por quê, Romeus? Porque ela passou toda a sua era aqui na terra invocando o nome de ídolos. E no final dos 2300 anos, ela precisa ser purificada, ela precisa ser lavada desses ídolos que ela invocou. Então, antes de nós começarmos esse estudo, eu gostaria de dizer para você também que eu vou estar trazendo para você a data, quando foi que começou esses 2300 anos. Eles começou no ano 280 antes de Cristo, antes do Mashiach. Foi ali que começou a data, foi ali que esses 2300 anos começou a ser contados. Vamos estar lendo Daniel capítulo 8, versículo 3. Aqui Daniel vai falar sobre os animais que hão de governar o mundo. Daniel capítulo 8, versículo 3, ele diz assim: levantando os olhos para ver, deparei-me com um carneiro de pé diante da porta. Ele tinha 2 chifres, os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. E esse mais alto foi o que apareceu por último. E eu vi o carneiro dar chifrada para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir-lhe, e ninguém conseguia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem lhe aprazia e tornou-se poderoso. Daniel estava vivendo no reino da Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor. E aí Daniel viu o próximo império que ia surgir. E esse império está sendo representado aqui por um carneiro que tinha 2 chifres. E esse império aqui é quem, homem? Esse império aqui são os Medo-Persa. Por isso que fala de 2 chifres, os Medo e Persa. O carneiro que tinha 2 chifres eram os Medo-Persa. Os Medo-Persa veio e destruiu o reino de Nabucodonosor, destruiu o reino da Babilônia. E aí os Medo-Persa passaram a mandar no mundo. Então vamos agora, versículo 5, ele diz assim: e eu considerava com atenção quando vi um bode. Ele agora viu um bode. Que bode é esse, homem? O bode aqui é representado pela Grécia. A Grécia de Alexandre o Grande. Aí ele diz que vinha do ocidente e havia percorrido a terra inteira, sem sequer tocá-la. E o bode tinha um chifre magnífico entre os olhos. Está falando de Alexandre o Grande. Ele aproximou-se do carneiro com 2 chifres, que eu vira de pé diante da porta, e atirou-se contra ele no ardor de sua força. E eu vi aproximar-se do carneiro e afrontá-lo com fúria. Ele feriu o carneiro e quebrou-lhe ambos os chifres sem que o carneiro tivesse a força de resistir-lhe. E atirou-o por terra e calcou aos pés, sem que ninguém pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Está dizendo que a Grécia veio agora e destruiu os Medo-Persa. O bode veio e destruiu o carneiro. Alexandre o Grande, o rei da Grécia, destruiu os Medo-Persa. E aí no versículo 8 ele diz assim: então o bode tornou-se muito poderoso, mas embora estivesse em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou. O que é isso, meus? Alexandre o Grande morreu. Ele morreu com 30 e poucos anos. E aí diz assim: e em lugar dele ergueram-se 4 magníficos na direção dos 4 ventos do céu. Está dizendo que depois que Alexandre o Grande morreu, surgiu-se 4 chifres. Que 4 chifres são esses, meus? São os 4 generais de Alexandre o Grande. O nome deles são, vou ler para você aqui: Ptolomeu, Cassandro, Seleuco e Licimaco. Então, o reino da Grécia agora, depois da morte de Alexandre o Grande, foi dividido por seus 4 generais. Cada um ficou com uma parte do reino da Grécia. Dividiu-se para os 4 chifres, os 4 generais de Alexandre o Grande. E aí diz assim, então, vou ler de novo o texto. Então o bode tornou-se muito poderoso, mas embora estivesse em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou. Alexandre o Grande morreu. E em lugar dele ergueram-se 4 outros magníficos, seus 4 generais, em direção dos 4 ventos do céu. Agora de um dos 4 ventos do céu vai surgir um outro reino. Antigamente eu achava que esse outro reino tinha surgido de um dos generais de Alexandre o Grande. Mas não, esse outro reino surgiu de um dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, de um dos 4 ventos. Saiu um pequeno chifre, saiu um outro reino agora, que cresceu muito tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Que reino é esse agora? Isso aqui agora está surgindo o reino de Roma. O Império Romano estava surgindo. Quando foi que surgiu o Império Romano, meu? O Império Romano, ele surgiu no ano 280 a.C. Está aqui, ó. Tá vendo aí? Nós temos que matar cobra e mostrar cobra. Não é o pau, não. 280 a.C. surgiu o Império Romano aí, ó. Esse Império Romano, então, ele começou no ano 280 a.C., antes do Mashiach. E aí o texto agora diz o que então? Diz que ele avançou para o sul. Por quê, Romilson? Eu vou pegar aqui agora para você ver aqui, ó.
Olha o que diz aqui, ó. No primeiro encontro entre o exército macedônio grego de Pirro e as legiões romanas, chamado Batalha de Heracleia, foi a primeira vez em que houve o confronto entre Roma e a Grécia. Lembra-se que um império vai destruindo o outro. Sempre um império tem que cair para outro surgir, né? Veio aí os Medo-Persas, destruiu a Babilônia, veio a Grécia e destruiu os Medo-Persas, agora vem Roma e destrói a Grécia. Então o primeiro confronto que eles tiveram foi no ano 280 a.C., antes do Mashiach. E aqui diz que quando o Império Romano surgiu, o texto está dizendo que ele foi primeiro para o sul. Daniel 8, versículo 9 diz, o pequeno chifre de um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul. Por que na direção do sul, mas olha o que está escrito aqui, ó. Magna Grécia, Grande Grécia, é como os romanos chamavam as cidades gregas do sul da Itália. Então, quando a Roma surgiu, o Império Romano surgiu, ele foi para o sul, ele foi para a Grécia para destruir os gregos, porque o Império da Grécia era o maior que tinha na época. Tá entendendo? E aí ele diz assim, como na do Oriente, como na do País do Esplendor. Eles foi também para a Cidade Santa, o País do Esplendor, que é em Jerusalém, e Al-Shalem. Foi para lá, o Império Romano foi para lá. No ano 63 a.C., antes do Mashiach, o Império Romano já estava lá dentro de Jerusalém. É tanto que foi os romanos que matou Yalcha. Então esse pequeno chifre também que está surgindo aqui, então, esse pequeno chifre de Daniel, capítulo 8, versículo 9, aqui, onde muitos dizem que é Etíoque Epifânio, esse pequeno chifre não é Etíoque Epifânio. Ele é o Império Romano, é o surgimento do Império Romano. Quando foi que ele surgiu, Romeu? Ele surgiu no ano 280 a.C., antes do Mashiach. E agora em 2020, então, ele, de acordo com esse calendário que está aí, vai estar completando-se 300, né? 2.300 anos. Surgiu no ano 280, com 2020, vai estar completando então 2.300 anos, o ano que vem agora, nesse calendário da Igreja Católica. Então tudo indica que a igreja vai ter que passar pela purificação da tribulação agora, em 2020. Mas vamos dar continuidade ao estudo aí, presta bastante atenção para você entender. Nós vamos estar falando agora do versículo 9 em diante. Então o pequeno chifre aqui é Roma pagã, Roma imperial e Roma pagã, o pequeno chifre. E aí o que aconteceu, Romeu? Sabe o que esse pequeno chifre, o que ele fez? Ó? De um deles saiu um pequeno chifre, que é Roma, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do Oriente, como na do País do Esplendor. Roma expandiu para todos os lados. Isso aqui não está se referindo a Etíoque Epifânio, porque Etíoque Epifânio não conseguiu conquistar nem o Egito, mas Roma conquistou tudo. Roma marchou em Roma, a cidade santa. E o texto aqui diz que ela foi em direção à terra do País do Esplendor, foi lá para Jerusalém, foi lá para Israel, Roma, o pequeno chifre. Quando o Salvador veio na terra, quem mandava em Jerusalém eram os romanos. Quem julgou o Salvador foi Pilatos, eles eram romanos. Então Roma que mandava ali já, Roma mandava em tudo. Então o texto agora diz assim, o versículo 10 diz: ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando-as aos pés. Então esse texto aqui não está se falando de Etíoque Epifânio, porque Etíoque Epifânio não levantou contra as estrelas dos céus e derrubou elas por terra, não. O texto aqui está dizendo que esse pequeno chifre levantou contra as estrelas dos céus e jogou algumas delas por terra e calcou aos pés. Quem são as estrelas dos céus, homens? São os crentes, é a igreja do Mashiach. Roma perseguiu os crentes, jogando eles por leões na arena, comeu os imperadores, César Nero, eles massacrou, pegou as estrelas dos céus e jogou por terra, matou, calcou aos pés, matou os crentes, matou a igreja do Mashiach, matou vários. E na Inquisição também, Roma papal matou vários crentes na Inquisição. Então o texto não está falando de Etíoque Epifânio, está falando de Roma que levantou contra as estrelas dos céus e jogou por terra e calcou aos pés. Etíoque Epifânio não levantou contra a igreja ainda não existia na época dele. Então o texto diz assim, o versículo 11, chegou até exaltar-se contra o príncipe dos exércitos, abolindo o seu sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Diz que esse pequeno chifre levantou contra o príncipe dos exércitos. Etíoque Epifânio não levantou contra o príncipe dos exércitos. Quem é o príncipe dos exércitos aqui, Romeus? É Yahshua Mashiach, é o nosso Salvador. Ele é o príncipe dos exércitos. O livro de Josué, capítulo 5, versículo 14, fala que ele é o príncipe dos exércitos. Então não está se referindo a Etíoque Epifânio. O texto aqui está dizendo que esse pequeno chifre, Roma, levantou-se contra o príncipe dos exércitos. É tanto que Roma mandou matar ele. Mas aqui não é o caso.
que está dizendo que o pequeno chifre levantou-se contra o príncipe dos exércitos, que é Yahshua, e fez o que, Romeus? Ele chegou até exaltar-se contra o príncipe dos exércitos, abolindo o seu sacrifício perpétuo. Algumas pessoas falam, tirando o seu sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. O santuário aqui, meu irmão, não é aquele templo lá de Jerusalém, não. Muitos dizem que foi Etíope Epifânio que destruiu o santuário. Não. Aqui está dizendo que levantou contra o príncipe dos exércitos, o Machia, o nosso Salvador, e tirou o seu sacrifício perpétuo de lado e destruiu o seu santuário, a igreja, arrasou com a igreja. O que esse pequeno chifre fez assim tão sério, Romeus? É aqui que eu quero que você preste bem atenção quanto a coisa é séria agora. Agora a coisa está ficando séria. O pequeno chifre é Roma. A Roma dos imperadores passou a ser a Roma papal. A Roma dos papas. A Roma da grande prostituta que está lá no Apocalipse. A Roma dos imperadores, os imperadores estavam governando o Império Romano. Os imperadores, Calígula, Tibério, César Nero, até chegar a uma certa altura que quem assumiu as rédeas do Império Romano foi uma mulher, uma prostituta. Olha tá isso, meu, Apocalipse 17. Eu vi uma mulher montada numa besta, a besta ali é o Império Romano, uma mulher montada numa besta, a Igreja Católica segurando as rédeas do Império Romano, a prostituta. Então foi feita uma transferência dos imperadores, passou para a Roma papal, a Roma dos imperadores passou para a Roma dos papas agora. E aí o texto diz que a Roma levantou contra o Machia, tirou seu sacrifício perpétuo. Os papas tirou seu sacrifício perpétuo. E aí fez o que, Romeus? Arrasou com a sua igreja. Como é que ela fez isso, Romeus? Como é que ela tirou o sacrifício perpétuo do Salvador e arrasou com a igreja? O texto diz assim, arrasou com o lugar do seu santuário, com a igreja. Sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade. Derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Está dizendo que sobre o sacrifício, esse pequeno chifre, a Roma dos papas, colocou a iniquidade. Que iniquidade é essa, meu Deus? Deixa eu te mostrar. Segura aí agora, segura aí. Olha a iniquidade que Roma pôs. Essa abominação aqui, ó, Jesus, presta atenção o que Roma fez. Algumas traduções dizem assim, ó. Sobre o sacrifício colocou a abominação da desolação. Colocou o ídolo, Jesus. Colocou o Deus Sol, o Tamuz, que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 8. Vamos ver lá para nós ver como é que está lá. Vamos voltar aqui. Olha o que diz aqui. Dali conduziu-me para ver o ato interior do templo. Ezequiel 8,16. Dali conduziu-me para o ato interior do templo de Iau. E eis junto à entrada do santuário de Iau, entre o vestíbulo e o altar, cerca de 25 homens, com as costas voltadas para o santuário de Iau, e os seus rostos voltados para o oriente. Estavam prostrados para o oriente diante do sol, adorando o Deus Sol. Tá aí. Você pode ver que a Igreja Católica prega que o ostensório aqui, o Sol, o Santíssimo Sacramento, é Jesus Cristo. Você pode ver que em volta da cabeça dele aparece o Sol. Jesus é o Deus Sol. É o Deus Sol que está sendo profetizado lá no livro de Ezequiel, e é o Deus Sol, o ídolo, a abominação da desolação, que está escrito no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 11, onde diz, tirou o sacrifício perpétuo e no seu lugar colocou a abominação, colocou a iniquidade. Está entendendo agora? Colocou o ídolo Jesus. Que aí aconteceu o quê? Com isso o santuário foi arrasado, porque tirou o verdadeiro mediador, que é Yahshua, o Machia. O nome Yahshua Machia significa Yahweh salva, Yahweh é a salvação. Yahshua representa o cordeiro que foi sacrificado por nós, o cordeiro sem defeito. Agora Jesus não. Jesus não representa o sacrifício do cordeiro, representa o sacrifício do porco. Por que, Romeus? Porque eu vou te mostrar agora. Olha o nome Jesus. Jesus vem do latim, que significa Iesus. Iesus significa, ou seja, porco. Segura aí. Segura aí. A palavra Zuz. Zuz, traduzido ó, do latim, ó. O português aí, ó, do português para o latim, latim português, ó, Zuz significa porco. Tá entendendo? Ó. Ie, no latim, Ie significa ou seja, isto é,
Então quando você fala Jesus, você está falando, isto é um porco. Então tirou-se o sacrifício do cordeiro e colocou-se o sacrifício do porco. Por isso que no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19, diz assim, eu era como um cordeiro, cordeiro, que é levado ao matadouro, mas não sabia que eles planejavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore é a pessoa dele, destruamos a árvore com seu fruto, o fruto é o nome dele, destruamos a árvore com seu fruto para que não haja mais memória do seu nome. Então veja bem, o que Roma fez? Roma é Babilônia, moço. A primeira coisa que Babilônia faz é tirar um nome de bênção e colocar um nome de maldição, um nome blasfemo. Quando o profeta lá, quando Daniel chegou lá na Babilônia, a primeira coisa que eles fizeram foi trocar o nome dele e dos colegas dele para nome de ídolos. Então aqui está dizendo que o pequeno chifre tirou o sacrifício do cordeiro, que é Yahshua, e colocou o sacrifício do porco. Porque o nome Jesus representa o sacrifício do porco. Então, esse império aqui, esse pequeno chifre, nunca foi Antioco Epifânio. Esse pequeno chifre aqui é Roma. Se você não sabe, o porco, ele é um símbolo do Império Romano, é um dos símbolos. Tem a águia e um outro símbolo lá, e o porco também é um símbolo do Império Romano. Os imperadores, os soldados romanos, a legião romana, principalmente a legião 20ª, carregava nas suas bandeiras o símbolo de um porco. As legiões romanas. Então quando fala que o pequeno chifre aqui foi crescendo em direção à cidade santa, está falando da legião romana subindo para Jerusalém. Os romanos, os soldados romanos, eles eram chamados de porcos, os soldados romanos. Pesquisa lá e você vai ver. Você pode ver que quando Salvador chegou naquela terra dos Gadarenos, ele foi expulsar um demônio, o que ele falou? Qual que é o seu nome? Ele falou legião. Legião está relacionada ao Império Romano. Está falando dos soldados do Império Romano. Tinha as legiões. Legião 10ª, 20ª Legião, a 20ª, 40ª Legião, a 10ª Legião. Eram soldados romanos. 6.000 soldados representam uma legião. Então, o Salvador foi expulsar os demônios. Mandou uma legião de demônios para os porcos. Olha aí o relacionado. Ó, Roma está relacionada com o porco. Roma está relacionada com o Deus porco. Olha aqui para você ver aqui agora. Aqui, ó. Isso aqui é o imperador Constantino. Constantino, o líder da igreja, do cristianismo que está aí hoje. Foi ele que fundou o cristianismo. Constantino aqui, ó, fazendo sacrifício. Um novilho, um cordeiro e o que tem na frente aqui, Romilson? Um porco. Então o porco está relacionado com o Império Romano, é um dos símbolos do Império Romano. Os soldados romanos eram chamados de porcos. Então a legião de porcos subiu para a Terra Santa, a legião romana. E o texto diz aqui que o pequeno chifre tirou o seu sacrifício perpétuo, tirou o sacrifício do cordeiro e colocou a iniquidade. Deixa eu pegar uma tradução aqui que você vai ver como é que ela traduz essa aqui, ó. Olha o que ela diz aqui, ó. Em vez do sacrifício, foi apresentada uma oferta nojenta, uma oferta imunda. E ele acabou com a verdadeira religião. E tudo o que fez deu certo. Está dizendo que o pequeno chifre tirou o sacrifício do Machia e no lugar do sacrifício ele pôs a oferta nojenta. Ele pôs o sacrifício imundo. Ele pôs o porco no lugar. Está entendendo? Olha o que diz o rodapé da Bíblia de Jerusalém. A tradução aproximativa pode se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário. Ou ainda, o perseguidor, o pequeno chifre, né? O perseguidor quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade, como uma coisa imunda. Então o pequeno chifre, que é Roma, fez esse favor aí para os crentes. Tirou o sacrifício do cordeiro, que é Yahshua, o Mashiach, que foi levado como um cordeiro ao matadouro, e colocou esse aqui, ó, para você, ó. Colocou isso aqui para você invocar. Tá entendendo? É por isso que diz, e arrasou o lugar do seu santuário, arrebentou com a igreja do Mashiach. Por quê, Romilson? Porque o texto continua dizendo, derrubou por terra a verdade. Não é lógico que derrubou por terra a verdade? Tirou o verdadeiro mediador entre o Criador e os homens e colocou um falso. Colocou esse falso aqui, ó. Esse falso aqui, ó. Para as pessoas invocar. Está invocando o nome do Deus porco da Igreja Católica.
Jesus é o Deus porco da Igreja Católica, é o Deus Sol, é Tammuz, é o filho de Semiramis. Então, meu irmão, a coisa é muito séria, a coisa é muito mais séria do que nós pensamos. Aí o texto diz assim, ele respondeu-lhe, até 2.300 tardes, então será feito justiça ao santuário. Olha como é que a Bíblia de Jerusalém traduziu. E então será feito justiça ao templo. Você vai fazer justiça a um monte de concreto, de templo? Você acha que o texto que está se referindo àquele templo lá em Jerusalém? Nunca foi, meu amigo. Que está falando é da igreja do Mashiach, que foi danificada. Está falando que vai ser feito justiça ao templo. Justiça, você se faz a algo vivo. Vivo, não é algo morto, não. Que ele é a Bíblia diz que o Eterno não habita em templo feito por mãos de homens. A igreja do Mashiach somos nós. Nós somos pedras vivas. Pedras vivas. Esse templo aqui que será feito justiça para ele é um templo que foi feito com pedras vivas, que somos nós. Então veja bem, o templo foi profanado. O templo foi profanado. E se você não sabia, a abominação da desolação que está no capítulo 8, versículo 11 de Daniel, fala, tirou o seu sacrifício perpétuo, no seu lugar colocou o sacrifício da iniquidade, aqui quando ele diz assim, sobre o sacrifício ele pôs a abominação da desolação. A palavra abominação da desolação aqui, em alguma tradução, ele colocou sobre o sacrifício a abominação da desolação. Para você que não sabe, depois você pesquisa lá. A abominação aqui é a mesma abominação que está lá no livro de Isaías 65, versículo 4, Isaías 66, versículo 17. A palavra no hebraico, a palavra no hebraico para abominação, em Daniel 8, versículo 13, Daniel 8, versículo 13, a palavra abominação aqui é a mesma de Isaías 66, versículo 7. E qual que é a abominação que está lá em Isaías 66, versículo 17, meus? É o porco. Lê lá. A abominação que está lá está se referindo a um porco. Isaías 66, versículo 17. Isaías 65, versículo 4. Isaías 63, versículo 3. Pode pegar a Bíblia hebraica e conferir, que você vai ver que a mesma abominação que está em Daniel 8, versículo 13, a abominação da desolação aqui, o porco, é a mesma palavra que está lá em Isaías 66, versículo 17, Isaías 65, versículo 4, Isaías 66, versículo 3. E lá a abominação lá é um porco. Mostrando para nós então que o porco que tá lá é o mesmo que está aqui em Daniel, capítulo 8, versículo 13. Então acorda, meu irmão. Para de invocar esse nome Jesus aí, que você já caiu agora, meu irmão. A máscara caiu, a máscara do sistema. Vamos voltar para a palavra do Eterno. A Bíblia diz que nós temos que voltar para as veredas antigas. Então quando eu digo aqui que não pode trocar o nome do Mashiach, vem pessoas aí me criticar, né? Vem me criticar, não vem? Então, o que Paulo disse lá no livro de 1 Coríntios? Capítulo 3, versículo 10. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, além daquele que já está colocado. O que é fundamento ali, Romeus? 1 Coríntios 3, versículo 10. Uns estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Eles estavam querendo formar 3 igrejas com o nome de cada um deles. Aí Paulo virou e falou, vocês estão lançando outros fundamentos, vocês estão lançando outros nomes. E ninguém pode pôr outro nome, outro fundamento, outro nome, exceto aquele que já está colocado, que é Yahshua o Mashiach. Por que ele falou exceto aquele que já está colocado? Porque o Eterno enviou o anjo Gabriel até Mariã e ela falou, colocarás o nome da criança de Yahshua. Colocarás o nome da criança de Yahshua. Esse é o nome que é para você pôr nele. Então o Eterno mandou colocar o nome de Yahshua. E aí vem o apóstolo Paulo e confirma, ninguém pode tirar ou mudar o nome agora. Ninguém pode lançar outro fundamento. E o que Roma fez, o pequeno chifre? Lançou outro nome. Então agora existe um nome, Jesus. Esse aqui representa o sacrifício do porco e não o sacrifício do cordeiro. O que representa o sacrifício do cordeiro é Yahshua o Mashiach. Jesus não é Yahshua o Mashiach. Jesus é o Deus Sol que se encarnou e veio na terra. Yahshua o Mashiach era e é 100% homem. O Jesus pregado pelo sistema aí religioso, as denominações e a Igreja Católica, é um Deus que se encarnou e veio na terra. Tem nada a ver com o Mashiach original. O Mashiach original, ele é 100% homem. O apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl falou assim, depois que o Salvador subiu, 50 anos que ele subiu para o céu, o apóstolo falou assim,
A vontade do Altíssimo é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato da verdade, de que há um só Altíssimo, o Pai, né? E um só mediador entre o Altíssimo e os homens, Yahushua o Machia, homem. Ele poderia ter parado a palavra e falado Yahushua o Machia. Não, ele falou Yahushua o Machia, homem. Ele está mostrando para nós que ele é homem, 100% homem. Está mostrando que o Filho do Eterno é 100% homem. Aqui, ó, só um pedacinho aqui para você, como é que ele era. Ó. A Bíblia nos mostra que o espírito do anti-Machia, do anticristo, se opõe à confissão de que Yahushua é homem. Não confessa que ele vem em carne. Ele veio ao mundo nascido de mulher, sujeito a crescimento. Lucas 2,52. Visto e tocado pelos homens, sem pecado. Hebreus 4,15. Ele possui alma e espírito humano. Marcos 14,34. Lucas 23,46. Ele sentiu fome, Lucas 4,2. Ele foi tentado, Hebreus 4,15. Diz que ele foi tentado. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, o Altíssimo pode ser tentado pelo mal. Então se ele olha o próprio Deus, como é que ele foi tentado no deserto? Não, não se engane, meu irmão. Isso aí é o Machia pregado pelo catolicismo romano. É o Deus porco da Igreja Católica. Então o texto diz, ele sempre dependia do Altíssimo, por isso o buscava com lágrimas, Hebreus 5,7. Isaías também nos mostra que ele era homem, ao dizer, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Está vendo aí? Homem de dores, aí ele continua dizendo, homem de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53:3. Então veja bem, irmãos, e 1 Timóteo 2, versículo 4 e 5, nos mostra que o Machia é 100% homem. Então esse que está sendo pregado aí hoje, esse representa o sacrifício do porco. Tirou-se o sacrifício do Machia, do príncipe, e no seu lugar colocou a iniquidade. Sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade, pôs o sacrifício do porco. Tirou o sacrifício do cordeiro para pôr do porco. E muitos aceitou. No livro de 2 Coríntios eu já falei sobre isso. O apóstolo Paulo diz assim, se vier alguém e pregar um outro Yahushua, um outro Machia, vocês vão receber de braços abertos. Ele começa dizendo assim, ó, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, 2 Coríntios capítulo 11. Quero vos apresentar como uma virgem pura, mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro, que não seja aquele que nós temos pregado, Yahushua Machia. Então Eva fez o quê? Eva foi após outro. Ela largou Adão e foi dar ouvido à serpente. Ela largou a palavra do Eterno e foi dar ouvido à palavra da serpente. Ela foi após outro. E aí ela caiu em adultério contra Adão. A igreja foi após outro. Foi após esse aqui, ó, colocado pela Igreja Católica. Por isso o apóstolo Paulo diz, tenho medo que vocês vão após outro, que não seja aquele que nós temos pregado. Porque se vier alguém pregar um outro evangelho, um outro Machia, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Então ele virou e falou, se vier alguém pregar um outro Machia, vocês vão abraçar de bom grato. Ele falou para os Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11. Se alguém vier pregar um outro evangelho, um outro espírito e outro Yahushua Machia, vocês abraçam. Foi isso que a igreja fez. Recebeu um outro no lugar do verdadeiro. Então o que tem que ser feito? Ela tem que ser purificada agora. Por isso que eu falei que existem as trevas exteriores e muitos crentes vão lá para as trevas exteriores. Enquanto alguns vão estar reinando no milênio porque conheceu qual é o Machia verdadeiro, porque essa é a intenção do Eterno, fala que nós devemos crescer espiritualmente, atingir a maturidade para chegar ao pleno conhecimento do Filho do Eterno. Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz que nós temos que crescer espiritualmente para nós conhecermos quem é o verdadeiro Machia. Se a igreja não chegar ao pleno conhecimento do Filho do Eterno nessa era agora, ela vai ter que ir lá para as trevas exteriores para ser purificada, que ela vai passar a vida toda invocando um ídolo da Igreja Católica. E não vai cair a ficha que Jesus é o Deus Sol, é o Deus Porco. Entendeu, irmãos? Tá entendendo? Então não é sair pregando qualquer nome, não, moço. Você tem que investigar que nome que você está pregando. Por isso que no livro de Provérbios diz assim, qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes, me responda. Porque não é qualquer um que responde hoje, não. Porque está seguindo coisas que vieram da Igreja Católica, meu irmão. A Igreja Católica profanou tudo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, 3 medidas de fermento que a mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Que mulher é essa? Hã? Essa mulher é a Igreja Católica, moço. É o pequeno chifre aqui, ó, que profanou, que tirou o cordeiro e botou o porco.
Ela pegou 3 medidas de fermento, 3 medidas bem calcadas, e misturou no meio da farinha, misturou no meio do evangelho, até que tudo ficasse fermentado. A Igreja Católica fez isso. E tacou na pança dos crentes hoje, está tudo empanzinado com a heresia que veio do catolicismo romano. A trindade aí, isso é abominação que veio da Igreja Católica. Então a Igreja Católica, ela misturou o fermento. O que está escrito no Apocalipse 17? A prostituta que leva na sua taça um vinho, com esse vinho ela embriagou os habitantes da terra, com o vinho da sua prostituição com os reis da terra, com os imperadores, Constantino. Criou-se várias doutrinas, mudou-se vários nomes de personagens das escrituras, mudou todos os nomes, paganizou tudo com os ídolos da Grécia. E hoje está se pregando Deus que vem de Zeus. E não adianta, Deus vem de Zeus. O título original é Al, que significa o Altíssimo, o Eterno. Está tudo paganizado. Tudo paganizado, tem que sair fora desse fermento. Sai fora do fermento. O fermento, quando ele entra, meu filho, ele penetra dentro da massa. O apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. E a Igreja Católica não pôs só um pouco, não. Ela pôs 3 medidas recalcadas. O reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento que uma mulher, a Igreja Católica, pegou e misturou no meio da farinha do evangelho até que tudo ficasse fermentado. Está aí hoje pregando 3. O cristianismo está tão apostatado da fé, já estou terminando, que uma parte prega 3, a outra prega 1. Mas você não vê, é raro você ver alguém pregar 2 pessoas. Um grupo pega 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 deuses. E a Bíblia fala que é para nós adorar aquele que fez os céus e a terra, está no Apocalipse 14. Quando o anjo for pregar o evangelho eterno, o evangelho eterno significa sem mudança, o eterno, o original. Ele vai dizer adorai aquele e não aqueles, porque não foi aqueles que fizeram os céus e a terra, foi o Pai. O Eterno criou tudo por intermédio do seu Filho. Tudo foi criado por intermédio do Filho. Então estão adorando 3, um grupo. E o outro grupo está adorando um só. O outro grupo são chamados de unicistas. O outro são chamados de trinitarianos, seguidores da Trindade. E os outros são unicistas, que diz que o Pai se tornou o Filho, veio na terra e morreu por nós. Então, só para nós encerrarmos esse estudo, de acordo com esses documentos aqui, o ano que vem inteira-se os 2.300 anos. E aí a igreja começa a ser purificada. Ela vai ser purificada então aonde? Ela vai ser purificada na tribulação. O Eterno vai usar a tribulação para purificar aqueles que não subirem no primeiro arrebatamento. Tudo indica que o ano que vem vai acontecer o arrebatamento dos vencedores e o santuário, o templo, a igreja começa a ser purificada na tribulação. A tribulação, o Eterno vai usar ela para poder amadurecer os crentes na marra. É na tribulação que ele vai purificar essa igreja que passou a vida toda invocando o nome de ídolos. Aqui, ó, essa folha eu já te mostrei no início. Começou no ano 280, o Império Romano. O Império Romano começou a surgir aqui, no ano 280. Foi o primeiro confronto entre a Grécia e Roma. Ali começou o surgimento do pequeno chifre, de Roma. E no ano de 2020 agora, então, inteira-se 2.300 anos. Então, eu espero que você entendeu esse vídeo. Fica na graça e na paz do Eterno.